Obrigada, Nestor, mais uma vez pela presença no RDTV. Nós que agradecemos, em nome da nossa presidente da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, a doutora Luísa Leontina Andrade Ribeiro, a oportunidade de vir aqui no RD News TV falar sobre o nosso congresso, nosso 5º Congresso Espírita de Mato Grosso. Falando então em Congresso Espírita, temos um evento acontecendo do dia 1º ao dia 4 de agosto. Qual é a programação dessa iniciativa? O Congresso Espírita do Estado de Mato Grosso, na 5ª edição, é um evento que busca congregar todas as pessoas que são os espíritas ou simpatizantes da doutrina espírita, para que possamos, em confraternização, em estudos, em palestras, temos a oportunidade de aprender um pouco mais a respeito da visão espírita em torno das lições de Jesus. Especificamente neste congresso, nós temos como tema a vivência da era cristã, ou melhor, a era da vivência cristã, que busca fazer com que nós possamos refletir sobre essa importância de não somente estudarmos o que Jesus diz, não somente termos conhecimento pelos livros, pelos textos considerados sagrados, pelo Evangelho, mas, sobretudo, num esforço de procurar vivenciar essas lições no nosso dia a dia, no ambiente de trabalho, familiar, onde quer que nós estejamos. A gente, falando da questão da doutrina espírita, a gente sabe que recentemente teve a Jornada Mundial da Juventude voltada ao catolicismo. E percebemos muito dos jovens indo às ruas, não só para agraciar a presença do Papa, mas também para reivindicar, para colocar sua posição diante da sociedade. No caso da doutrina espírita, tem acontecido a mesma coisa? Exatamente a mesma coisa. O movimento espírita organizado, ele tem algumas metas, inclusive a nível nacional, estadual e em cada situação, em cada centro espírita, em cada comunidade. Uma dessas metas do movimento espírita nacional, inclusive, é definir qual é o papel do espírita na sociedade. Será que é somente tomar conhecimento e entrar em contato com os princípios da doutrina espírita, se aperfeiçoar cada dia, ou também dar um testemunho pessoal no seu ambiente profissional, no seu ambiente familiar, porque a proposta da doutrina espírita é fazer com que as pessoas possam evoluir moralmente, intelectualmente, e cada pessoa tem um compromisso consigo mesmo, com sua consciência nesse sentido. Justamente por isso, nós procuramos aproveitar a nossa vida para que possamos aprender e contribuir também com a obra que, para nós espíritas, Deus não fez o mundo e parou para descansar. Continua trabalhando, mas conta conosco na condição de instrumentos da paz, como diz Francisco de Assis. Não tem como a gente não... As pessoas costumam falar, não vamos discutir política, não vamos discutir religião e não vamos discutir esportes. Mas vamos falar um pouquinho, sim, sobre a discussão envolvendo a religião. A religião tem sido presente muito constantemente nas discussões das políticas públicas. A gente sabe dos evangélicos, dos católicos e com os espíritas não é diferente. Em questões muito polêmicas, como o aborto, por exemplo. Como a doutrina lida com esse tipo de iniciativa? Devemos legalizar ou não o aborto? Na visão espírita, a partir do momento que o espermatozoide fecunda um óvulo e ocorre a nidação, quando o óvulo se fixa no útero materno, ali já existe uma vida que deve ser preservada. Do ponto de vista espiritual, já existe um espírito ligado àquele corpo, que é justamente um espírito que previamente vai moldar aquele futuro corpo. Existe um compromisso de ordem espiritual, isso do ponto de vista espírita, mas a ciência comprova realmente e basta fazer um exame de ultrassonografia. Vou contar meu caso pessoal. Quando minha esposa, soubemos que ela ficou grávida pela primeira vez, fomos a fazer um exame de ultrassonografia. Com poucas semanas escutamos o coração da minha filhinha batendo, foi aquela emoção. Então, como dizer que somos a favor do aborto? É o pior crime que pode acontecer, porque a pessoa não tem como se defender. Ainda que seja provocado por... Na visão espírita, nós pensamos que, ainda que seja provocado por estupro, por alguma coisa que não seja da vontade, do consentimento da mãe, é preciso compreender que não é fazendo um crime que vamos justificar um outro crime. Então, nós espíritas somos favoráveis à vida, em qualquer forma de vida. Existe um outro caso também previsto em discussões do novo Código Penal, diz respeito à eutanásia, a possibilidade de desligar aparelhos para pessoas que estejam em estado vegetativo, digamos assim. Como a doutrina espírita lida com essa situação? Então, o movimento espírita no Brasil e mundial é a favor da vida de todas as formas, da vida humana, de preservarmos a vida, que é um presente, podemos dizer, uma graça que Deus nos concede para que possamos evoluir, progredir, conviver. Desta forma, tudo que nos acontece, se nós acreditamos em Deus, e não se trata mais de acreditar somente, mas de termos a convicção de que Deus é essa inteligência suprema, a causa primária de tudo que existe uma justiça divina, muito superior à justiça humana,
Então, para todas as questões que estão acontecendo em nossas vidas, ocorreram causas anteriores. Existe a justiça das aflições, dos sofrimentos provocados por nós mesmos. Inclusive, na visão espírita, nós procuramos nos programar para passar por essas dificuldades antes da reencarnação. Quando nós estamos vivendo aqui reclamando, olha, Cuiabá é muito quente, como chove demais, a pessoa vive reclamando, mas se esquece que antes da reencarnação, ela programou viver nessa cidade, com essa família, com essa sogra, com esse sogro, com esse cunhado. É assim que é na visão espírita. Justamente por isso, nós pensamos que a vida deve ser preservada, seja com qual dificuldade for, porque todas as formas de abreviar por suicídio ou por eutanásia vai resultar numa dificuldade para a própria pessoa logo mais na frente, porque, como nós sabemos, na visão espírita, a vida é uma só, mas são múltiplas as passagens pela Terra e fora do corpo também continuamos a vivendo. Então, quando a pessoa busca o suicídio ou a eutanásia, pensando que vai resolver um problema imediato, ao contrário, o problema vem ainda futuramente com juros e correções piores ainda. Ainda falando em discussões envolvendo o novo Código Penal, há alguma situação prevista nessas novas discussões que a doutrina espírita conceda, ou seja, a favor? A doutrina espírita é a favor da vida. O movimento espírita, melhor dizendo, que a doutrina é o arcabouço que nós estudamos. Mas o movimento espírita, que são os centros espíritas, as federações espíritas organizadas, tem uma meta de trabalhar a favor da vida, inclusive há uma campanha a nível nacional que é a favor da vida, que nós trabalhamos sempre a favor da vida, seja no ponto de vista da pena de morte, da eutanásia, do suicídio, do abortamento, de todas as formas nós trabalhamos sempre pela vida. E nessas discussões aqui tivemos recentemente com o senador Pedro Taques, que é relator do projeto de lei, nós participamos também, conversamos, colocamos nossa opinião sempre favorável à vida. Falando então da participação da doutrina, como eu disse, a gente não discute política e religião, mas a participação sim dos espíritas nessas discussões ligadas à política e a políticas públicas tem cada vez mais tido mais representantes no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, Senado, deputados. Como que está o envolvimento da doutrina espírita na política do Estado e pelo Estado? Vou dar minha opinião pessoal, eu não falo agora pela Federação Espírita. Penso que os espíritas ainda estão participando pouco dos cargos eletivos. Há um receio das pessoas de bem, sejam espíritas, evangélicos, católicos, de se colocarem à disposição de disputar um cargo eletivo, justamente pelas dificuldades que o sistema apresenta. Então ainda é tímida a representação espírita nos cargos eletivos. Por outro lado, estamos participando mais dos conselhos, Conselho Estadual da Assistência Social, Conselho de Políticas Públicas sobre Drogas, enfim, nos conselhos a participação é mais efetiva, mas ainda há pouca participação dos cargos eletivos. Há um receio de um pré-julgamento em relação à doutrina, ou porque não há esse envolvimento mesmo ainda, não há essa consciência? Há casos e casos, né? Acreditamos que possa ser alguma dificuldade de diversas ordens. Participar hoje de uma campanha política requer recursos financeiros, comprometimento com pessoas que vão patrocinar esta campanha. Enquanto nós não tivermos o financiamento público da campanha eleitoral, se torna um pouco mais dificultoso que pessoas sem recursos financeiros possam participar. Então, acredito que seja o motivo principal. Pastor, então vamos fazer um convite às pessoas que queiram participar do Congresso Espírita do Estado de Mato Grosso. Programação completa e como que faz para participar? O 5º Congresso Espírita do Estado de Mato Grosso vai ser realizado do dia 1 ao dia 4 de agosto no Hotel Fazenda Mato Grosso. Nós temos a participação de pessoas, oradores, palestrantes de diversos estados e também aqui de Mato Grosso, com o Dr. Alírio de Cerqueira Filho, Dr. Lacordaire Abrão Fayad, também de Valdo Pereira Franco, Alberto Almeida, enfim, expoentes do espiritismo em nível nacional e internacional. Também teremos apresentações culturais com o Grupo de Arte Espírita Juventude Ativa. Apresentações teatrais que abordarão sempre a vivência cristã desde os primórdios dos primeiros cristãos, passando também pela época de Francisco de Assis e pelos dias atuais. Teremos também um artista, um músico que chama-se Plínio de Oliveira, já esteve conosco alguns anos atrás e retorna agora com suas apresentações. E qualquer pessoa pode participar. E realmente nós temos percebido que nas outras edições, não somente o público espírita tem participado. Muitas pessoas que são simpatizantes, inclusive pessoas que frequentam o centro espírita, mas não deixam de frequentar outra igreja, e não há proibição do ponto de vista espírita com relação a isso, ao contrário, nós queremos nos aproximar, nos abrir cada vez mais, como bem orientou o Papa Francisco nesses dias aqui no Brasil. Então qualquer pessoa pode participar, procurando agora as inscrições somente no Hotel Fazenda Mato Grosso ou na Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, que fica no bairro Morada do Ouro.
Tá certo, então, Nestor, obrigada pela participação no RDTV. Nós que agradecemos e estamos sempre à disposição.